Comissão Mista de Mudanças Climáticas faz balanço dos 5 anos do Código Florestal. Governo atende pedido dos parlamentares e envia projeto ao Congresso que revisa alguns vetos à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas promoveu uma audiência pública para fazer um balanço dos 5 anos de Código Florestal e do primeiro ano de adesão do Brasil ao Acordo de Paris, celebrado em dezembro de 2015. O cadastro ambiental rural foi muito elogiado. O registro obrigatório de todos os imóveis rurais, criado pelo Código Florestal, revelou-se uma arma poderosa no combate ao desmatamento. Ele exorciza os fantasmas da floresta, porque começam a aparecer os autores dos desmatamentos. Então, utilizando as informações preciosas e precisas do Cadastro Ambiental Rural, nós temos hoje uma operação denominada controle remoto, e que só nesse último PRODES nós aplicamos 800 milhões de reais em multas sem sair do escritório. A área total cadastrada em julho são de 411 milhões de hectares. Quer dizer, nós já extrapolamos a linha de base do Censo Agropecuário de 2006 corrigido. O representante da Embrapa ressaltou que a parceria entre agricultura e meio ambiente é fundamental para o sucesso dos dois lados. O agricultor, talvez ele não vá ser convencido apenas pelo discurso de que nós temos que reduzir nossas emissões de carbono, né? Ele talvez seja mais convencido se a gente conseguir mostrar que, além de reduzir as emissões de carbono, essas ações também trazem eficiência do sistema, também melhoram sua renda. Os dados apresentados trouxeram otimismo aos senadores que participaram da reunião. Todas as propriedades brasileiras, estou falando de quase 5 milhões digitalizadas e na internet, na rede mundial de computadores. Agora, os estados vão ter que ter suas leis para que o programa de regularização, aqueles que devem ao meio ambiente, aqueles que têm que recompor áreas, possam aderir e, com isso, o meio ambiente ganhar aquilo que perdeu ao longo do tempo. O Brasil, até 2020, quando se inicia a fase de implementação das propostas que foram acordadas em Paris, o Brasil vai surpreender o mundo, porque vai ser o país que vai ter uma resposta muito contundente do ponto de vista das metas que foram fixadas. Hoje à tarde, o governo encaminhou ao Congresso o projeto que revê pontos vetados na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, uma reivindicação de parlamentares da CMO para votar a nova meta fiscal. Quem tem mais informações é a repórter Mariana Capello. Boa noite, Mariana. Boa noite, Eni. Pois é. O projeto enviado pelo governo chegou ao Congresso no meio da tarde, quando a Comissão Mista de Orçamento, a reunião da comissão, estava suspensa por causa do plenário do Congresso Nacional, que estava votando vetos presidenciais. Só lembrando que esse projeto que o governo enviou era uma demanda dos parlamentares para viabilizar a votação da nova meta fiscal. Agora, esse projeto que o governo enviou, segundo ele mesmo diz, não tem impacto fiscal. Foram 8 pontos revisados. Agora, essa demanda atendida, tudo indica que, pelo menos nesse aspecto, o caminho está aberto para que a nova meta fiscal seja votada ainda esta semana. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada pelas informações, Mariana. Uma ótima noite para você. E a Comissão Mista, que analisa a medida provisória 784, que regulamenta os acordos de leniência do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários com instituições financeiras que praticaram crimes, vota o relatório da senadora Lídice da Mata nesta quarta-feira. Esta é um MP de caráter moralizador. Ela estabelece um marco regulatório para o processo administrativo sancionador do mercado financeiro. Então, nesse sentido, ela pode ser considerada um avanço, porque ela determina as regras sobre as quais o mercado vai estar funcionando. Determina o que é
a infração, determina os tipos de punição, né? E estabelece coisas novas, como um acordo de leniência administrativo, o termo de compromisso. Então, nesse sentido, ela gerará mais segurança para a atuação no mercado financeiro e permitirá, portanto, que tanto o Banco Central quanto a Comissão de Valores Mobiliários possa atuar de maneira mais transparente e com uma maior eficácia na sua posição de reguladora e de fiscalizadora do mercado. 2 indicados para o cargo de diretor do Banco Central foram sabatinados e aprovados hoje na Comissão de Assuntos Econômicos. Foram 14 votos favoráveis e 1 contra. As indicações seguem agora para a votação no plenário do Senado. Maurício Costa ficará à frente da diretoria de administração e Paulo Sérgio Neves será o diretor de fiscalização. Eles destacaram o papel da política econômica e do sistema financeiro do país para a recuperação da economia. Para que a recuperação econômica sustentável ganhe tração, é preciso dar continuidade ao processo de fortalecimento do mesmo tripé macroeconômico que fomentou o desenvolvimento econômico e social em passado recente. Controle da inflação, câmbio flutuante e responsabilidade fiscal. O sistema financeiro tem funcionado como um amortecedor de tensões na economia real e certamente será um elemento importante no processo de retomada da atividade econômica, uma vez que se encontra bem capitalizado, bem provisionado e com adequados níveis de liquidez. Os senadores questionaram os indicados sobre a taxa Selic e os altos juros dos cartões de crédito. Como é que os senhores vê essa continuidade dessa queda dessa taxa Selic diante dessa inflação? Inclusive, no mês de junho nós tivemos inclusive uma deflação. Problema de crise financeira internacional e depois a própria crise de recessão, e tudo isso gera desequilíbrios que dificultam você ter um cenário de condições a uma taxa estrutural da economia mais baixa. Se tivesse mais competição, teríamos esses juros de cartão de crédito que penalizam toda a sociedade, do trabalhador ao empresário, e só beneficia os bancos, que numa crise como essa que a gente está vivendo, não param de aumentar seus lucros. O cartão de crédito é uma indústria muito grande e uma indústria bastante complexa. Então, qualquer modificação nessa indústria precisa ser feita com cautela e de forma gradual. O que eu posso dizer a Vossa Excelência é que a gente já teve alguns avanços nesse sentido, como já foi citado aqui, a diferenciação de preços entre pagamentos à vista e pagamento do cartão, a liquidação centralizada de cartões de crédito, que vai reduzir muito o custo de transação nesse setor e vai reduzir o prazo de pagamento ao lojista e o custo ao lojista também. A medida provisória 777, que está na Câmara dos Deputados, também foi assunto da sabatina. A MP muda a taxa utilizada nos financiamentos concedidos pelo Banco Central. Sai a taxa de juros de longo prazo, a TJLP, que é subsidiada pelo governo, e entra a taxa de longo prazo, a TLP. Dessa forma, o governo não precisa completar com dinheiro do Tesouro os empréstimos concedidos a empresas. Com toda essa mudança vinda da TLP, que é um movimento bastante desejado, o crédito tende a cair não só nas linhas ofertadas pelo BNDES, mas tende a cair, na verdade, em todas as linhas de crédito no país. A TLP, que é uma taxa que pretende fazer uma convergência para os custos de captação do Tesouro, se o Brasil não reequilibrar a economia, essa taxa será tão volátil que ela terminará por ser, ela própria, vamos dizer, vai perder o efeito, porque ninguém vai financiar investimento num quadro de grande volatilidade. Comunidades quilombolas podem perder a titularidade de suas terras. Uma ação do Partido Democratas questiona no STF a constitucionalidade da legislação que regulariza esses territórios. O assunto é tema do programa Em Discussão desta noite. Oi, pessoal. O Em Discussão de hoje fala dos quilombolas, um povo ainda muito pouco conhecido do brasileiro, sabia? Os quilombolas, eles são os descendentes dos negros que fugiram da escravidão e foram para os quilombos, formaram verdadeiras comunidades que existem até hoje. Há anos que eles lutam pela posse das suas terras e muitos deles já conseguiram. Mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal
pode anular essa conquista, o que está deixando as comunidades muito apreensivas. Estão tentando nos exterminar de várias formas, seja pela violência física, nos matando a cada minuto, seja pela retirada de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Até quando os escravagistas e racistas nos perseguirão? Antes usavam cães e capitães do mato. Hoje querem usar o Supremo Tribunal Federal. O assunto foi tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. E você pode ver um resumo desse debate que foi muito interessante hoje no Em Discussão. Não perca! E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.